Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Vozes Delas. Que alegria ter vocês aqui. Obrigada pela presença, por estar sempre coladinho aqui com a gente. Encaminha esse vídeo já para quem você acha que merece assistir esse episódio de hoje, porque ele vai ser muito necessário, principalmente para todas as mulheres. Estou, como sempre, com a minha parceira, minha host, Raíssa Bittencourt. Oi, gente! Estamos aqui para mais um episódio, como o Ju falou, super especial. Esse episódio a gente está concentrando bastante no Outubro Rosa, que é um tema super relevante. Não tem como a gente falar de mulher, de decisão, e não falar sobre o câncer de mama, né, Ju? São informações super importantes, porque a gente sabe que o tratamento precoce salva vidas. É isso mesmo. Estamos vestindo o quê, Rai, como sempre? Estamos de Cacai, nossa loja parceira aqui, que está aqui com a gente. E é sempre muito maravilhoso, looks incríveis, vocês precisam conhecer. Quem não conhece, faça o favor de ir atrás da Cacai. E a nossa convidada, minha gente, é uma mulher inspiradora. Ela é publicitária, ela é escritora, ela é palestrante, ela é criadora do projeto Se Cuida Preta, e ela traz a sua experiência, a sua vivência com o câncer de mama, ela transforma isso em inspiração, em uma ferramenta potente mesmo de informação e de acolhimento para tantas outras mulheres. Eu estou aqui hoje com Carolina Magalhães. Carolzinha, que alegria ter você aqui com a gente. Nossa, eu tô muito feliz porque eu confesso que desde o começo, quando eu vi, eu queria ter sentado nesse sofá. Essa linda! E chegou o meu momento, viu, gente? Que bom que chegou, esse momento chegaria, que eu já tinha falado com você de hoje, você vai, segura aí que a gente vai organizar essa agenda e vai dar tudo certo. Obrigada por ser também nossa ouvinte, telespectadora do Vozes Dela, por estar também fomentando o trabalho de outras mulheres que estão aqui nesse sofá, importantíssimo. E nós estamos aqui também justamente para falar da jornada de trabalho, de vivência, de mulheres que são inspiração para muitas outras mulheres, e você é uma delas. Fico muito feliz pelo convite, muito feliz de estar aqui, e feliz de a gente estar falando sobre um assunto que é tão importante para a saúde da mulher, né? Que o Outubro Rosa ele vem e joga essa luz nesse assunto do câncer de mama, e que bom que a gente está aqui falando de uma forma muito tranquila, né, sem medo, sempre preocupadas com a saúde da gente mesmo, né? Que a gente é que tem que tomar conta disso. Carol, e conta pra gente como começou como entrou a comunicação e a publicidade na sua vida. Menina, eu tava, assim, eu na minha adolescência, né, na minha infância, eu sempre desenhei muito, né? Assim, eu era uma criança que gostava muito de pintar, de desenhar. Então eu sabia que na minha profissão alguma coisa ligada à arte seria, né? Uhum. E aí a gente vem pra adolescência, aquela cobrança, o que é que você vai fazer, o que é que você vai ser quando crescer. E eu lembro que meu pai, ele tinha essa cobrança, né, de ir pra faculdade, de se formar, de ter um diploma. A gente tinha muito isso. Tinha, né, gente? Porque eu pareço ser novinha, mas eu tenho um pouco de idade já. Não vamos falar sobre isso, porque nossa geração é a mesma, nem se incomode. E aí eu falava, poxa, eu vou fazer artes, né? E ainda tinha isso de que quem faz artes não ia ser nada. Nada. E vai viver de quê? Vai viver de quê? E aí eu fiz, poxa, tenho que achar um curso que eu tenha uma certa liberdade artística, e acabei caindo na publicidade, né? Por me interessar pela área um pouco assim também da comunicação, e por ter alguma forma de me ligar com arte, né? Continuar essa veia artística que eu tinha. E aí eu caio na publicidade mais direcionada assim também para a direção de arte, né? Para fazer essa parte toda de design e tudo. E começa a minha jornada com publicidade e a comunicação dessa maneira, né? Mas é engraçado porque em nenhum momento eu me via dentro de uma agência, né? Eu achava que a agência era aquela maluquice, que de fato né? Aquela correria. E eu tive a oportunidade de entrar diretamente para trabalhar com música, né? Numa produtora. E aquilo para mim foi fantástico, né? Porque por mais que tenha sido também uma correria muito grande, né? Se trabalhar com eventos, quando você trabalha com música, fica muito mais fácil. É a arte dentro da arte. E assim, não sou musicista, mas toco um instrumento, minha família toda gosta de fazer um samba, então eu estar envolvida junto com a música, né, unindo o meu trabalho profissional, né, enquanto diretora de arte, isso foi, assim, a sensação da minha vida, né? Tô trabalhando com o que gosto, ganhando dinheiro e sendo feliz. Eu acho que
que o foco das nossas carreiras tem que ser isso, né? Ser feliz. Acho que nem tudo infelizmente, o dinheiro é importante, mas não se resume a dinheiro, né? Com certeza. E você sempre teve um olhar voltado para causas sociais, ou isso veio muito também com a sua vivência? Ju, isso acho que foi uma construção das oportunidades da vida, né? Eu estava até revisitando, assim, quando eu era criança, minha mãe sempre fazia questão de mostrar, a gente está fazendo doação para tal instituição. Tô arrecadando aqui para no final do ano a gente doar para as crianças. E então, a gente faz isso com nossos filhos também, que eu vejo você fazer, eu faço com o Rael. A gente leva isso. Eu tô vendo um travesseirinho de guia assim, guardado aí. Que ele não tá usando isso, porque ele disse que é grande e tem que dar um travesseiro pra uma criança que não tem travesseiro. Coisa. Então a gente vai construindo, a gente acha que a criança não tá pegando, né? Pega tudo. Então essa construção aconteceu na minha vida dessa forma. E aí quando eu entrei na faculdade, inclusive, um amigo me convidou para conhecer o NASCE, e foi a primeira vez que eu tive contato com a instituição, estar, né, presente na instituição que cuida de crianças e adolescentes com câncer. Então, hoje eu tenho uma consciência de que talvez tenha sido um primeiro contato do que estaria por vir na minha vida. E aí a gente fez um trabalho da faculdade para o NASCE, então eu vivi os 4 anos de faculdade, a gente viveu muito dentro do NASCE, fazendo campanhas, né, e tendo contato realmente com essa questão das instituições, né, do cuidado com as outras pessoas. E depois, continuando na fase adulta, aí você vai conhecer outras instituições, você continua esse processo, né, da doação, né, do cuidado com o outro, né, de guardar um brinquedo, no próprio centro espírita que eu faço parte, no final do ano a gente faz uma grande ação de Natal. Então nunca esteve muito distante. Sim. Eu sempre pontuei de alguma forma, isso desde a infância até hoje, né? E é muito lindo, eu faço um trabalho com o Martagão também, é um hospital que eu amo ajudar. Eu vejo tantas coisas, levei Fael já lá para levar os presentes para as crianças. E ele queria ir nos leitos de cada uma. Ele queria ir. Eu fiz, meu filho, não dá. Aí a moça explicou que tinha crianças que estavam mais debilitadas, não podia receber visita, que a gente tinha que deixar numa salinha para eles fazerem a entrega depois. Ele ficou arrasado, porque ele queria entregar as crianças os brinquedos. Mas é massa a gente fomentar isso nos nossos filhos desde sempre, porque nós estamos aqui, esse mundo é energia, é uma troca. E também informar eles, né, deixar claro que pode haver uma mudança de situação daquela criança, né, daquelas instituições, que a gente precisa fazer não só o processo da caridade, né, que a gente precisa fazer alguma coisa para mudar aquela situação, para que não se prolongue, né, para que aquela criança, que aquela família consiga um emprego, que não precise mais da doação necessariamente, né. Então são microtrabalhos que a gente vai fazendo. E aí nasceu o Se Cuida Preta. E aí o Se Cuida Preta, ele vem junto com o diagnóstico de câncer de mama aos 29 anos. Eu ia perguntar isso, assim, nova, né? Porque eu acho que você não esperava naquele momento. Nada. Como foi receber esse diagnóstico com 29 Menina, anos? eu não sabia nem o que era câncer de mama. Assim, eu acho que é um assunto que a gente, hoje talvez se fale mais, mas há 10 anos atrás, se eu não tenho nenhum parente na minha família, né, que tenha passado pelo câncer, ou algum amigo próximo, a gente vai vivendo a nossa vida sem sequer imaginar, né? E o meu câncer não é hereditário, né? Eu não tenho mutação genética também, então foi realmente uma escolhida ali para viver essa experiência. E aí eu lembro que 29 anos, né, no auge ali do trabalho, da carreira, da vida, viajando, né, namorando, enfim, muito feliz, fazendo planos já de casamento, de futuro, e de repente um câncer, e aí você, calma, né, ele faz isso assim, ó, sente aí, minha linda, repense tudo. Veja aí o que é que tá acontecendo na sua vida, e foi bem isso que aconteceu, né, então, aquele processo de você desacelerar do trabalho total, de você olhar para si, né, e dizer, calma, nada é urgente, urgente é isso aqui, é cuidar da minha vida, da minha saúde. E foi o processo que eu fiz assim o tempo todo. Qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer? Né? Qual é o próximo tratamento? O tempo todo nessa correria para poder dar conta de tudo que estava acontecendo, né? E aí eu comecei, quando eu fui para a rede social, na verdade, eu fui dizer, gente, estou com câncer de mama.
E aí as pessoas, como assim? Você tá com câncer? E agora? O que é que a gente vai fazer? Sabe? E, tipo, ainda existia, principalmente naquela época, uma tarja de tipo, Não tô com câncer, vou morrer. vou morrer. É. Não, primeiro, você não Existia pode falar que muito tá com isso. câncer. Né? A pessoa, ninguém falava, tô com câncer, tô com CA, tô com aquela doença. Não pode falar um nome, não podia não pronunciar. pode. Tinha mesmo isso. E aí eu lembro que eu demorei até um pouco pra falar sobre isso, porque eu fiz minha cirurgia em abril e eu só fui postar no Outubro Rosa. Né? E aí eu fiz um post dizendo que tava passando pelo tratamento e todo mundo, mas como assim você tá com câncer? Ainda fala assim, mas nem parece que você tem câncer. Ó, o livro. Porque eu tava careca, mas eu tava relativamente de boa, né? Assim, porque a gente tem uma cara de câncer, né? O estigma, né? Assim, Mas essa cara de câncer, ela estética. acontece quando você perde sobrancelha, porque todos os pelos caem, né? Perde cílio, sobrancelha e você fica realmente um pouco mais abatido. Mas até então, eu tava careca, todo mundo, menina, achei que você tinha feito santo. Achei que é esse estilo, você tá careca. Nunca ia imaginar que você tá passando pelo câncer de mama. Então eu comecei a falar isso nas redes sociais e as pessoas começaram a demandar questões do que era o câncer de mama, como era que ia ser, o que era a quimioterapia. Eu falei, meu Deus, realmente as pessoas não sabem de nada, né? O básico, né? E aí eu comecei a trazer esse conteúdo e as coisas foram crescendo e começaram a chegar mulheres negras pra mim, né? Dizendo, ai, que bom que eu te encontrei, porque só vejo paciente branca falando sobre isso. A gente sabe que como foi você perder o cabelo, né? Como foi a radioterapia tá queimando minha pele, qual é o hidratante melhor para nosso tom de pele. Então eram questões muito específicas que eu não tinha tido essa troca, porque eu também não tinha trocado com nenhuma paciente negra, né, naquele período. E eu falei, gente, mas cadê as mulheres negras com câncer de mama, né? Onde é que elas estão? E aí eu crio o Se Cuida Preta, a princípio, para ser uma vitrine, né, dessas mulheres contarem suas histórias e dizerem, olha, eu tô aqui vivendo, né, estou passando também pelo tratamento e tá acontecendo isso, mas eu tô bem, eu vou ficar bem. E outras mulheres negras olharem e dizer, ó, ela tá passando, a história dela também é difícil, mas ela tá vivendo. E aí o Se Cuida Preta começa nesse lugar de vitrine. Então foi muito bacana poder cruzar com mulheres do Brasil inteiro, né, já que a gente tá na rede social, e elas trazendo experiências diversas, né? Tanto experiências positivas como experiências negativas de ter o racismo atravessado durante o tratamento também. Que já é um tratamento muito difícil e você ainda é atravessada pelo racismo durante esse processo. E depois eu comecei a perceber que eu precisava trazer a informação básica mesmo, né? Digamos assim, fora de autoexame, que autoexame é legal porque você conhece seu corpo. Mas autoexame não diagnostica câncer de mama. Então é importante a gente deixar isso sempre registrado, porque... E eu vi há pouco tempo, agora nesse processo do Outubro Rosa mesmo, de mais informação, que o autoexame não é só mais o que se usa, né? Na verdade a gente evita falar de autoexame porque, dependendo da pessoa que ela receba aquela informação, ela vai dizer, então vou fazer meu autoexame aqui, não preciso mais ir no médico. E é errado, entendeu? Porque, por exemplo, eu percebi o nódulo fazendo o autoexame. Mas ele já estava com 2 centímetros, entendeu? Então, quando a gente fala de mamografia, ultrassom, mamografia principalmente, né, acima dos 40 anos hoje, porque ele vai pegar ali com 0,3, sabe? Muito pequeno e, como você falou no começo, o diagnóstico precoce é essencial para a gente poder ter um tratamento efetivo. Então, o autoexame é para você realmente estar aqui, opa, isso aqui não estava aqui mês passado, o que será isso aqui? E aí vai e busca o médico para fazer o exame. Então, voltando para o Se Cuida Preta, eu percebi que as pessoas precisavam dessa informação, né? Que as pacientes precisavam entender os direitos delas, que tem lei de 30 dias para tratamento, 60 para começar o tratamento pelo SUS, sabe? Muita coisa que eu também não sabia. E quando eu fui descobrindo aquilo, eu falei, gente, mas as pessoas precisam saber disso, né? De auxílio pelo INSS, várias coisas que, principalmente as mulheres que estão fazendo tratamento do SUS, têm direito. E aí comecei a transformar o Se Cuida Preta nessa plataforma de informação, de direitos das mulheres, né, das pacientes, de exames, o que é que ela precisa fazer de exame básico uma vez ao ano, mamografia para quem tem 40 a mais, ultrassom para quem tem 40 a menos, exame ginecológico importantíssimo que previne também o câncer de colo de útero, entendeu? Então são coisas que às vezes a gente vai passando na nossa vida e a gente não troca com as nossas amigas.
né? E eu senti muito essa necessidade, principalmente em relação às mulheres negras e as mulheres negras das classes D e E, que são trabalhadoras informais, né? Quem está ali também, as empregadas domésticas. Enfim, é um assunto muito complexo, assim, né? As mulheres que trabalham ali de 8 às 17 e o posto de saúde fecha às 17. Que horas que essa mulher vai fazer exame? Entendeu, gente? Então... Violências institucionais. Exatamente. Falta de acesso, de informação. Então, e a gente vê o quê? A taxa de mortalidade. As mulheres brancas são as que têm mais câncer. Mas as mulheres negras são as que morrem mais, por conta do diagnóstico tardio. Então, a gente fala, às vezes, muito de acesso, mas a gente precisa... Muitas vezes o posto de saúde está ali, a UBS está ali, a unidade da família está ali, mas ela não tem o tempo, né? Ela não pode... Porque não é simplesmente como... Eu tenho um plano de saúde. Bom dia, tudo bem? Quero marcar um ginecologista. Ah, senhora, tem daqui a 3 dias. Ok, marquei. Vou lá, faço na hora, ela faz o exame na hora, volto daqui a 15 dias com o exame. Você vai no posto. O dia de marcar é de quarta-feira, senhora. Você tem que vir aqui quarta-feira marcar. Aí você vai lá cedo, marca. Ah, só tem para daqui a 3 meses. Aí você vai daqui a 3 meses na consulta. Na consulta, agora você vai... A requisição do exame. Aí só tem exame para daqui a X meses. Aí você vai daqui a X meses. Então não é um dia para você. Você não precisa de um dia de folga. Você precisa de no mínimo 3, 4 dias de folga. Então essa mulher, ela pondera muito. Chega ao limite, né? Para poder dizer, realmente, eu não aguento mais, eu preciso ir no médico. E aí, quando vai ver, às vezes é um estágio já avançado, o tratamento já fica um pouco mais complicado. Então, o Se Cuida Preta, ele vem fazer essa amarração de dizer, mulher, pelo amor de Deus, se olhe, você precisa, eu sei que é difícil, mas você precisa da atenção. Até porque você, muito provavelmente, essa mulher negra de classe D e E, é a chefe de família, é quem cuida de uma rede de pessoas ali ao redor. Então, se não tiver você... que se preocupa em cuidar de todo mundo, né? Eu sempre falo assim, quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Entendeu? E o cuidado, infelizmente, está relacionado somente a mulheres, né? Na nossa sociedade. Então, a gente precisa ter essa atenção com o nosso corpo, né? E ter, infelizmente, tem que parar para se cuidar, né? Por mais difícil que seja essa jornada. E ter, claro, em paralelo a isso, a facilidade de acesso. Como outubro a gente vê... Foram 40 mil mamografias gratuitas, então estavam distribuídas no shopping, estacionamento de shopping, né? Para que essa mulher que está passando por ali, ela consiga marcação online pelo celular. Eu vi que tinha impostos de estações de metrô também. Então é facilitar para que essa mulher chegue para fazer o exame e, claro, depois ela dê continuidade se algo tiver diferente naquele diagnóstico, né? Qual foi o maior desafio para você, Carolzinha, nesse processo do tratamento, principalmente sendo uma mulher negra, né? Olha, hoje eu tenho consciência do meu lugar de privilegiada, né? Mesmo sendo uma mulher negra, de ter feito um tratamento todo pelo plano de saúde, com desafios também, porque eu tive que precisar processar o plano de saúde em alguns momentos, mas eu não tenho como comparar minha jornada com uma mulher que faz o tratamento pelo SUS. E deixando bem claro que o SUS é excelente, Sim. mas que é um sistema feito por pessoas. E que por exemplo, o meu SUS é diferente do seu SUS, o SUS de quem mora no subúrbio é diferente do SUS de quem mora no centro da cidade, né? Então, eu tive desafios de tratamento, né, pessoais, assim, de diagnósticos inconclusivos, mas eu não tenho lembrança de nenhum atravessamento de racismo, por exemplo, né? Mesmo me tratando em uma clínica de classe média alta, com 95% das pessoas sendo brancas, né, desde médicos a enfermeiros, todos. E pude fazer o meu tratamento de uma forma muito tranquila nesse cenário. Mas os desafios chegam para mim no pós-tratamento, quando eu começo a encontrar essas mulheres e perceber que nem todas tiveram as oportunidades que eu tive. E aí, enquanto mulher negra, né, começa a me doer. Doer de que poderia ter sido eu, sim, né? Que, assim, meu pai professor, minha mãe dona de casa, e eles tiveram o trabalho, literalmente, de dar tudo pra gente não precisar passar por diversas situações, né? Pra inserir a gente numa bolha, de certa forma. E quando eu comecei a encontrar mulheres de todo o Brasil, mulheres do norte, que passam 12 horas em um barco para chegar, para passar mais não sei quantas horas na estrada, para conseguir uma consulta que às vezes não consegue, sabe?
de amigas minhas que foram para atendimentos e o médico não tocar nelas, não examinar elas por ser uma mulher negra, sabe? São coisas assim que eu falei, gente, é muito surreal e muito real, acontece muito. Então, isso começou a me incomodar, assim, de uma forma de doer realmente e de... que eu tava falando mais cedo com você, né? Como é que Bárbara aguenta, porque é muita dor mesmo, porque uma mulher negra se coloca no lugar da outra e percebe que é difícil demais. Então, acho que o desafio maior foi esse, e está sendo esse, né? De ter que lidar com racismo todo dia na saúde. A gente briga o tempo todo por equidade, por um tratamento minimamente humano, que é esse do toque, né? O médico não querer te tocar porque você é uma pessoa negra, É muito surreal. tem que passar uma dieta, passa... Não precisa falar detalhes da dieta porque essa pessoa não vai entender, ou porque ela não vai ter condições de comprar. Então, é um cuidado que a gente precisa ter humano, né? A gente não quer privilégios em relação à nossa cor, a gente quer um tratamento realmente humanizado. E isso é um grande desafio, né? No Brasil todo, assim, no mundo todo, o racismo é um grande problema mundial. Mas no Brasil a gente sente, ao mesmo tempo que ele vem disfarçado, muitas vezes ele vem também escancarado e aquilo ali te dá um empurrão assim, você fica sem acreditar. Então é bastante difícil. E aí, eu só queria entender um pouco os tempos. Você teve o câncer, você fez a cirurgia, e depois você fez o seu projeto, a sua plataforma. Você Sim. entende como uma plataforma? Hoje eu entendo como uma plataforma. Começa com um projeto, né? Assim, e hoje ele migra para ser uma plataforma de informação e migrando já para uma plataforma de benefícios, né? De benefícios para essa mulher negra, essa paciente, né? Então eu tive meu diagnóstico em 2016. O Se Cuida Preta, ele nasce, se eu não me engano, em 2020. E aí vem nessa transição, né, dessa plataforma. Hoje, por exemplo, recentemente a gente lançou um programa de benefício de atividade física, que é fundamental, não só para quem não tem câncer, mas para quem recebe o diagnóstico, né? Hoje eu lido com atividade física como sendo um medicamento. E aí um parceiro, um amigo meu que também teve câncer de testículo, ele é educador físico e especialista em oncologia. E ele fez, vou te dar 5 bolsas do meu programa para você disponibilizar no Se Cuida Preta para as mulheres. Então, a gente começa a trazer esse programa de benefícios, né, de mulheres que não têm condições de pagar uma academia, um personal, né, de fazer uma atividade paga, de ter um recurso digital, né, onde ela vai parar ali 20 minutos, meia hora do tempo dela, seja 5 horas da manhã, enfim, a hora que ela conseguir, para fazer um programa de atividade física voltada para oncologia. Então, a gente já começa a ocupar esse lugar também de benefícios, de trazer psicólogos, né, para atender. Então, toda essa equipe multidisciplinar que é importantíssima durante o tratamento, Se Cuida Preta faz com que, começa a fazer, né, para que isso aconteça para as mulheres que não têm condições de bancar um recurso pago. Eu perguntei isso porque foi um longo tempo até a plataforma. Um longo tempo não, mas assim, o que eu tô tentando entender é você esperou um pouco se curar. Tipo, Sim. Você pensou mais em você e Sim. Começou a refletir um pouco mais sobre sua vida, como você trouxe. Eu queria saber como foi voltar a sonhar, voltar a ter planos de ter um filho, uma maternidade. E você fala que não existe vida normal com câncer. Você traz isso. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente, quando você chega no consultório, né, com diagnóstico, aí você recebe seu protocolo de tratamento, né? Você vai fazer, dependendo, né? No meu caso, você vai fazer cirurgia, você vai fazer químio, você vai fazer rádio, você vai fazer um bloqueador hormonal e depois sua vida volta ao normal. Só que aí, coisa de... um ano e meio mais ou menos durou meu tratamento e mais 5 anos de bloqueador hormonal, né? Primeiro que 6 anos e meio de tratamento é muito tempo, né? E você fala assim, você vai tomar um bloqueador hormonal ali pra, né, inibir ali o estrogênio e tal, você vai tomar um comprimido, não vai ter nada, só que tem as reações infinitas. Aí vem fadiga, né, vem os calores da menopausa, porque você acaba induzindo uma menopausa com esse bloqueador, né, a injeção e o comprimido. Então, a vida já fica meio interessante também, né? Meio assim, cada um reage de uma forma. Eu
Sem contar com as preocupações todas em relação a vida a... que continua, a vida continua, mas não continua normal, né? E aí, a parte do sonhar é bastante importante, porque quando você tá ali, eu lembro que eu tava no meio do tratamento e eu tinha um caderninho de coisas que eu queria comer quando terminasse o tratamento, né? Porque, por exemplo, você não pode comer peixe cru, né? Por conta de riscos de infecção, né? Carne mal passada, frutos do mar, e aí eu fazia. E a primeira coisa da minha lista era pão com ovo. Acredite. Porque eu tava numa dieta de diminuição de açúcar, né? De carboidratos, enfim. E pão de sal, não era nem qualquer pão de sal com ovo. Era o primeiro da minha lista. E depois tinha caranguejo, tinha comida japonesa, tinha pudim, coisas, né, que a gente às vezes senta ali, come e não sente, não faz diferença. E não valoriza que está comendo. E aí eu lembro que quando tinha uma coisa muito importante na minha lista também, que era ir pra praia. Porque durante a radioterapia você não pode tomar sol, né? Para não queimar mais ainda a pele. E aí eu só ia pra praia assim, 5 horas da tarde, que era legal, mas eu queria sentar na praia, sabe? Não era nem me queimar no sol, mas era o clima da praia. E aí eu lembro que quando eu terminei a radioterapia, ela falou, você só vai poder ir daqui a X dias, nem lembro quanto era, se era 30 dias, enfim. Aí eu lembro que nesse dia, quando fez 30 dias, eu acordei, botei minha roupa de praia e sentei e fiquei só olhando, sabe? Na sombra, só olhando o mar. Assim, então, esse lance de sonhar, de fazer planos, é muito importante para você ver lá na frente, né? Você dizer, eu quero chegar para bater aquela meta lá, né? Vou precisar passar tudo isso para poder bater aquela meta. E quando eu recebi o diagnóstico, na verdade, porque meu diagnóstico foi um pouco confuso, né? As biópsias foram inconclusivas, mas quando veio a possibilidade de ter que fazer uma cirurgia, e a primeira cirurgia era uma mastectomia, eu falei, como assim? Fazer uma mastectomia, eu não tenho filho. Se eu quiser amamentar meu filho, se eu tiver um filho e quiser amamentar, como é que vai ser? Você não sabe nem se é câncer pra você estar querendo fazer mastectomia. E esse foi um ponto chave, assim, de dizer, não, peraí, eu quero mais outra opinião, mais outra. Eu lembro que fui em 4 médicos, 4 homens brancos. E aí, aí a última chance, assim, já fez assim, não, tem uma médica aqui, embora aqui ver essa médica, o que é que ela tem pra dizer. E é minha médica até hoje, porque eu sempre digo, ela foi a primeira médica que segurou na minha mão, ao invés de querer resolver logo só a doença, sabe? Falou, sim, mas calma, vamos ver as opções que temos. Precisei fazer uma mastectomia? Precisei, mas a forma como ela me abordou, né, como ela conduziu o que viria, foi completamente diferente. Então, aí também faltou um tratamento humanizado, né, dos outros médicos, né. Então, fiz a mastectomia e, enfim, não fiz a preservação dos óvulos, né, que é indicado, mas na época eu, além de não ter dinheiro para bancar, né, porque eu tenho um custo alto, e aqui em Salvador a gente não tem pelo SUS. No Brasil já tem algumas unidades que fazem, mas em Salvador não tem. E aí eu fiz, bora, tem gel, que é uma fonte aqui de óvulo, se precisar. E aí a gente foi. Gel é minha esposa de Carol, pra quem não sabe, né? Isso. Que não era minha esposa na época, era minha namorada. E eu casei durante a quimioterapia, viu, minha gente? Meu Deus. E gel ali ao meu lado o tempo todo. E aí ela te falou, bora fazer o tratamento e chegar lá na frente a gente vê, né? Depois, quando tudo acabar, a gente vê. E aí passaram-se alguns anos fazendo o bloqueador hormonal. São 5 anos, normalmente 5 a 10 anos, eu ia fazer 5 a princípio. Quando chegou no 4º ano, conversando aleatório, que nada é aleatório, a pessoa fez assim, mas você já falou com sua médica se você não pode engravidar? Eu olhei pra ela assim, eu fiz, a gente nunca falou, mas não falou mais, né, sobre isso, eu tava tão focada nos 5 anos. Aí eu falei, vamos lá ver. E aí eu lembro que realmente o universo, ele conspira, porque eu tinha consulta na outra semana. E aí eu fui e levei pra ela falou, tem um estudo recente aqui, que a gente pode pausar o tratamento a partir de 2 anos. A gente pode pausar, você tenta engravidar, depois a gente retoma. Eu fiz, esse estudo aí que eu quero. Quero fazer parte desse estudo. E aí a gente pausou,
Em 4 anos. Em 4 anos. Eram 5. Eu tava no 4º ano. Uhum. Aí a gente pausou o tratamento e ela falou, ó, você vai tentar a gente ia tentar uma fertilização. Ela falou, você só não pode tentar muitas, porque a gente precisa retomar o tratamento e tem a questão hormonal e tal. Eu falei, beleza, vai dar certo. E aí a gente tirou os óvulos de Gel fez o processo todo, né, da indução e tudo. Os hormônios todos não vieram pra mim, né, foram todos pra ela. Ela retirou os óvulos, a gente foi para o laboratório, fez a fertilização e veio implantar em mim o embrião. E de primeira deu certo. E Guilherme está aí, lindo e maravilhoso, com 3 anos, Carolzinha? 3 anos. 3 anos. 3 anos. E aí, nossa, foi... Eu me lembro que você trouxe muito isso pra rede social. Nossa, não, e foi muito bonito, Ju, trazer isso pra rede social. Assim, a gente esperou, né? Fez, não vamos contar, e a família já sabia, né? E eu acho que eu fui contar, eu já tava quase 5 meses. E aí, quando eu postei, as pessoas, não acredito! E veio uma paciente em específico, assim, ela falou comigo assim, eu já tava sem esperança e de repente você aparece grávida. E aí aquilo me tocou muito, eu tenho muito essa frase comigo, porque, mais uma vez, né, eu trago essa questão da esperança, mesmo após o diagnóstico de câncer de mama, né, de que é possível se engravidar. Eu sempre falo isso, né, de que se tem 1% de chance, a gente vai esgotar esse 1% de chance. E a minha gestação foi muito linda, assim, eu amei ficar grávida. Eu digo que eu faria 50 barrigas, Ave Maria. Eu fiquei maravilhosa, assim, acho que foi... A gente se sente incrível, né? Quando eu olho minhas fotos, assim, gente, eu sou mulher. Assim, com cara de mulher mesmo, de mãe, sabe? Eu tava me achando maravilhosa. Não que eu não me ache. E você estava assim, você independente. Mas foi uma sensação muito boa, né? Poder ter uma criança dentro de mim, assim, depois ver meu corpo. De tudo que você viveu, né? E como eu fiz a mastectomia só de uma mama, eu ainda conseguia amamentar com a outra mama. Então foi um combo, assim, perfeito da minha vida. E aí volta para aquele final de tratamento de 1 ano, né? E aí eu lembro que eu cheguei no consultório, eu fiz, não vou precisar mais voltar não, né? Ela Quanto fez, tempo depois você voltou? Foi quase 2 anos, porque 9 meses de gestação, né? Mais 6 meses, né? Quando o Guilherme completou 6 meses de amamento de vida, que eu amamentei durante 6 meses, eu voltei pro consultório. Foi o prazo certinho, porque tem um tempo máximo também, que são 2 anos. E aí bateu muito, as coisas foram muito certinhas, assim. E quando eu voltei, aí a doutora Lu fez assim, então, a gente tem algumas opções, né? Guilherme fez 6 meses, você pode parar agora e a gente retoma 1 ano do tratamento que falta. Você pode esperar ele fazer 1 ano e você continua amamentando até 1 ano e a gente retoma o tratamento. Ou, por uma decisão sua, você não retoma o tratamento. Eu fiz, isso aí não existe, porque eu vou ficar com coisa na minha cabeça. Não quero. Perfeito. E aí a gente, conversando com o Gel, a gente resolveu encerrar os 6 meses a amamentação, né, pra eu retomar logo esse tratamento. E eu digo que, assim, Guilherme, a gente fazia a mama e fazia a fórmula, né, em paralelo. Então, pra ele já estava acostumado a ter uma opção. E pra mim, foi mais difícil pra mim parar de amamentar do que pra ele, sabe? Eu ainda fiquei mais 1 mês, assim, eu falei, manda mais um pouquinho, filho, pra poder retomar. E aí voltei e encerrei 1 ano de tratamento. E aí veio um ponto alto, que é a alta, né? Que é, enfim, a alta, que a gente espera tanto pra ter a vida normal. E foi muito louco esse dia, porque eu fui sozinha no consultório, né? Normalmente eu vou acompanhada, mas esse dia eu fui sozinha, e aí a doutora Lu fez assim, bom, tudo certo com seus exames, acho que a gente só se vê daqui a 1 ano. Eu fiz, como assim? Daqui a 1 ano? Ela, você tá de alta, não toma mais medicação, só te vejo daqui a 1 ano. Eu fiz, você tem certeza que a gente não vai precisar um exame? Acho que a gente precisa de um exame, doutora. Sabe? Eu fiquei... Aquele eu de... Não, daqui a 6 meses eu acho que a gente vai precisar voltar lá. Carolina, daqui a 1 ano você vem. E foi muito difícil pra mim esse desapego e ao mesmo tempo estar feliz por ser uma alta, por enfim estar livre, né? E eu demorei um pouco, sabe, pra raciocinar que aquilo era uma coisa boa. Sim. Né? Eu falei, e
diz assim, pô, acho que eu tô com carência oncológica, porque eu ia 3 meses, depois eu ia 6 meses, e agora eu só vou 1 ano normal, né, como qualquer mulher que não teve diagnóstico. E depois que eu processei isso, aí sim que eu fiz, agora só ano que vem e tal. E foi muito rápido, porque eu já voltei nela, entendeu? Passa rápido. E passa rápido. Mas aí a vida normal, ela não existe, porque por mais que eu não tenha mais a doença, né, ativa no corpo, por mais que eu não tome mais medicação preventiva, ficam as sequelas, né? Ficam sequelas do corpo, de cicatriz, né? De receios e medos também, né? Eu ia falar bem sobre isso. E eu acho que depois da maternidade o medo ele vem diferente, né? Porque assim, eu nunca, por exemplo, nunca tive medo de morrer. Hoje eu não posso morrer, entendeu? É diferente. Agora eu tenho um menino no mundo. As mães têm, mas eu sou fundamental e ela também. Então é muito louco isso, porque esse medo não existia. Os medos são infinitos. Você não tem medo que a doença volte? Antigamente eu até ia fazer o exame com receio. Hoje em dia é diferente, gente. Eu não posso sentir, ai meu Deus, o que é isso aqui? Médico amanhã, sabe? Sim. Então hoje é completamente diferente. Mas é isso, a vida normal são várias outras coisas. A gente não consegue mais se colocar no mundo normalmente, né? Sua visão de mundo é outra. Total. E quando a gente começa a ver as coisas, a gente não desvê mais, né? Eu sempre falo isso. Então, essa vida normal, ela não existe por diversos fatores, né? E, assim, mercado de trabalho, né? Convivência social também, isso influencia bastante quando você recebe o diagnóstico. E interfere bastante na vida dessa mulher. Então, não é nem novo normal, né? É uma vida diferente, onde a gente prioriza outras coisas, onde a gente tem algumas limitações de... Algumas mulheres, por exemplo, fazem esvaziamento axilar, então ela tem uma limitação motora com o braço, não pode pegar peso, porque o braço incha, né? Deixa eu ver. Porque você retira os linfonodos, vamos dizer assim, grosso modo, o linfonodo é quem vai espalhar a doença. Então, quando você retira a mama ou retira o quadrante, você faz um esvaziamento da axila aqui, que tira esses linfonodos, para a doença não se espalhar. Porém, você fica com uma falta de alguma coisa aqui no seu corpo, né? Então, que a gente chama de íngua, por exemplo, quando você tá com a infecção, tá com a íngua, é porque alguma coisa tá errada. Então, você não tem mais esse linfonodo, então seu braço já reage de outra forma. Então, ele incha, ele tem que fazer fisioterapia, várias coisas, né, que acontecem no pós-tratamento dessa mulher, né, e reações diversas ainda de medicação. Eu tenho muita fadiga ainda, por isso que eu tenho que manter a atividade física o tempo todo, né, às vezes é um cansaço assim de, não quero fazer nada, e às vezes a pessoa, mesmo você dormiu o dia inteiro, como é que você tá cansada? Mas é ainda reflexo desse corpo. Por outro lado, eu já percebo que o meu corpo está voltando não vou nem dizer ao normal, mas ao corpo que era pré-diagnóstico. Por exemplo, fluxo de menstruação voltou normal, né? Espinha, meu Deus, adolescente total aqui. Várias cólicas que eu tinha bastante. Então, eu percebo que meu corpo ele já está, vamos dizer, se reorganizando, né? Para entrar já na menopausa de verdade. Então, é bonito ver esse retorno do corpo. Mas a gente não pode falar de vida normal, porque... Acho que isso reflete em qualquer trauma que a pessoa tem, né? Quem tem um acidente, quem tem diabetes, né? Quem tem qualquer outro tipo de doença crônica, já não tem mais uma vida normal, né? Então, mas o que é vida normal, né? Vida normal é acordar, trabalhar, pagar conta e dormir? Sim, não. Então você tem. Se for só isso... Tá tendo. Cara, assim, você falou lindamente da sua maternidade, do seu maternado, de todo esse processo. E com certeza tem muitas mulheres com diagnóstico de câncer de mama passando por tratamento que sonham em ser mãe também. Sim. O que é que você diria para essas mulheres? Eu diria que tudo no seu tempo, né? Assim, como eu falei, se você tem 1% de chance, se apegue. Não é certeza que você vai engravidar após diagnóstico de mama, porque são várias interferências no corpo, né? E cada corpo reage de uma forma, né? E cada tratamento é específico. Mas se há possibilidade, né? Por que não acreditar nessa possibilidade? E a maternidade, ela vem de diversas formas, né? Ela não só vem do ventre, digamos assim.
né? A gente tem e nem vem só da opção tradicional homem e mulher, né? Eu mesmo fiz uma fertilização com outra mulher, né? Então tem a opção de ser óvulos de outra mulher, tem a opção de ser via de adoção, né? Eu acho que a gente precisa entender o que é essa maternidade que a gente quer, né? Você quer ser mãe ou você quer gerar um filho, né? São coisas diferentes. Então, para quem tá em tratamento, eu acho que o que realmente é tudo no tempo, sabe, Ju? Tudo, as coisas acontecem, é um pensamento meu, tá? As coisas acontecem quando tem que acontecer, mas claro que a gente precisa fazer acontecer também, né? Mas termina essa primeira fase de tratamento, faz a segunda fase, que é o bloqueador hormonal, se for o seu caso, e aí, mas joga lá no futuro, né? Continua pensando. Bota no seu caderninho. Anota no seu caderninho e procura as possibilidades mesmo, né? Assim, procura. E outra coisa importantíssima, entenda o seu tratamento, né? Entenda, dialogue com sua médica, né? Entenda o que é que tá acontecendo, porque às vezes a gente senta no consultório, você vai fazer A, B e C. Tá bom, doutora? Sim, senhora. Doutora, por que a gente vai fazer A primeiro? Por que a gente não faz o B primeiro? Assim, a gente brinca muito, não vai no Google, né, que o Google vai te dar só tragédia, mas é você saber o que procurar no Google, né? O que é que você vai relacionar ali com a sua realidade, com o seu tratamento. É muito importante a gente ter esse conhecimento. Eu não falo técnico, mas um conhecimento básico da medicação que está tomando, das reações que vai ter, até para poder você levar isso para consultório, né, para você dizer, pô, tô sentindo aqui uma dor de cabeça constante que eu acho que é por causa dessa medicação, que não existia antes. Então é importante ter esse diálogo aberto, sincero, né, com sua médica. Cobre isso dela, Sim, cobre isso da equipe multidisciplinar que tiver, seja o que a gente chama de paciente ativo e responsável. Legal. Né, que é você tomar conta do que está acontecendo ali na sua vida. Que linda. Minha gente, eu fico aqui viajando e a gente tem um quadro aqui no nosso programa que as convidadas mandam perguntas para você. Vamos lá. Prepare-se. Calma que... Perdeu. Aqui, não, tá chegando. Pergunta de Paula Queiroz. Carol, estou na luta com o câncer de mama e queria saber como foi o momento em que você recebeu o diagnóstico. Paula, meu diagnóstico foi... Eu não tive essa experiência de abrir o exame, o resultado do exame e ter lá, por exemplo, carcinoma, né? Porque eu fiz a cirurgia primeiro para depois saber que eu estava com câncer. Eu fiz 2 biópsias e as 2 deram inconclusivas, então eu precisei fazer a cirurgia. Imagine, né? Você. Aí por isso que eu fiquei meio na loucura assim, de como é que eu vou fazer uma mastectomia se eu nem sei se eu tenho câncer? Entendi. Então, eu acho que eu pulei essa fase do susto, porque quando eu recebi, depois da cirurgia, que eu recebi o diagnóstico de câncer, eu acho que eu já estava mais consciente do que poderia acontecer. E ainda veio uma situação diferente, porque a gente fez em 2 laboratórios diferentes, as biópsias, né, foram para 2 laboratórios diferentes, e cada um deu um resultado diferente. Então, eu não tive tempo de me assustar assim com o diagnóstico, né? Eu precisava resolver as coisas que não estavam sendo resolvidas. Então, a gente precisou mandar para São Paulo para vir um terceiro diagnóstico e dizer, realmente é esse aqui, vamos seguir esse tratamento. Então, mas para quem recebe, quem abre, né, tem essa experiência de abrir e tomar aquele susto ou confirmar algo que já estava em pensamento, eu acho que precisa chorar, sabe? Porque é um susto, realmente. Esses dias uma paciente me procurou e falou, eu não tô sabendo lidar com isso. Eu recebi ontem e de madrugada ela estava me mandando mensagem. Eu falei, chore, bote para fora. Aproveite para chorar tudo que tem para chorar agora, porque amanhã você vai precisar levantar a cabeça e tomar conta do seu tratamento. Então, eu acho que esse susto, essa sensação é muito válida, né? Esse medo é válido porque você não sabe, como eu falei no começo, a gente não sabe o que é a doença. Então, coloca para fora, procura alguém para segurar na sua mão, porque é importante ter rede de apoio, e eu não tô falando só de esposa, de marido, de qualquer pessoa, né, que você tenha confiança, são família, né? que você tenha confiança de segurar na mão e dizer, vamos comigo, porque eu sozinha não tô dando conta.
e depois levanta e vai, porque muito do tratamento depende exclusivamente de você, sabe? A medicação vem, o apoio vem, mas a gente precisa estar firme para poder seguir. Que lindo. É difícil, viu? Mas, Imagina. mas é possível. Olha você aí. É a forma como a gente escolhe, né? Eu sempre falo isso, a forma como a gente escolhe passar pelos problemas e diversos problemas, né? Às vezes alguém perde o emprego e diz, desesperada, tô sem emprego, como é que vai ser amanhã? E joga pro universo, vai botar currículo e tudo aí, vai correr atrás dos contatos que uma hora vai chegar. Então eu acho que isso serve para qualquer problema da nossa vida, né? Como é que a gente vai encarar esse problema? Vai chorar? Encarando. Vai chorar, vai, mas vai levantar e tomar o rumo, porque não vai cair do céu. Pergunta de Adriana Soares. Carol, que sentimentos você precisou acolher e qual precisou aprender a deixar ir nesse processo? Nossa, Adriana. Profunda ela, viu? Não tem como não falar de medo, né? Por mais que eu não tivesse medo de morrer, eu tinha medo do que podia acontecer. E aqui eu vou trazer um exemplo da parte mais alta, digamos assim, do meu processo com câncer de mama, que foi quando, mais uma vez na minha vida, eu tive um diagnóstico inconclusivo, né? Eu fiz uma tomografia, depois da cirurgia, eu tive uma recidiva, que é o retorno da doença. Assim, 6 meses eu tive uma recidiva na mesma mama, apesar de ter feito mastectomia, ainda ficou um resíduo na pele. E aí eu tinha feito uma tomografia, aí a tomografia apontou que tinha recidiva e apontou um nódulo no fígado. E aí, nesse momento, foi o momento que eu tive mais medo do que estava por vir, porque eu pensei que poderia ser uma metástase. Uhum. Mas o nódulo veio inconclusivo. E aí ficou no ar aquela situação de que é ou não é, ou não é. E eu lembro muito bem que nesse dia eu fiquei em casa, né? Eu tava de folga, assim, de atestado. Já eu precisava sair para trabalhar, e ela falou, não vou te deixar sozinha, não vou te deixar sozinha. Eu falei, vai. Eu tava chorando muito. E aí ela saiu para trabalhar e de repente Silvinho chegou lá em casa. Silvinho é meu irmão. E aí eu falei, tá fazendo o que aqui? E ele falou, não, o Gel me ligou, que a gente morava perto, o Gel me ligou, mandou eu vir. E aí eu lembro que ele entrou, tipo, ela deixou a porta aberta, né, já fez todo um preparo de não me deixar sozinha. E aí ele entrou, eu tava chorando, ele falou, não, calma, a gente vai passar por isso juntos. E aí segurou minha mão e me levou para ver o mar. E foi um momento muito bonito, assim, porque Silvio não precisou falar nada, assim. Silvio é uma pessoa que é muito alta astral também, assim como eu, e muito carinhosa, né? Silvio é extremamente carinhoso. Aquele carinhoso chato, sabe? Que fica pegando. Uhum. Ele é essa pessoa. E aí ele me chama de Inha, não, Inha, a gente vai passar isso juntos. E ele se acha, porque eu sempre cito ele, viu? Corta pra Silvinho se achando lá assistindo. E aí ele me pegou e a gente foi, ele sentou na praia e pronto, a gente não conversou sobre nada. Só ficou ali e aquele momento foi importante pra me renovar e me dar de novo essa esperança de que a gente precisava seguir, né, independente de diagnósticos inconclusivos. E foi um ponto muito importante no meu tratamento. E aí volta para o sentimento da esperança, né, da fé, para quem acredita, né, no meu caso eu acredito, independente de religião, é na fé de que tem uma força maior ali dizendo, bora que eu tô te empurrando, e foi o que aconteceu. Então tem a parte do medo, mas tem a parte da esperança e da fé que me leva para tudo até hoje, assim, quando eu tô muito angustiada, meu Deus, me dá uma luz, não é me dar resposta, né? Uhum. Me dá uma luz, me dá um caminho pra eu seguir, porque tá difícil agora. E aí dá um tempo e as coisas começam a acontecer. E é muito legal isso. A gente vai ficando assim, ó. Bacana. Falando e a gente vai vindo um negócio dentro do coração. Deixa eu falar uma coisa importante, assim, que a gente tá... ano que vem eu faço 10 anos de diagnóstico. E eu falo hoje de uma forma muito tranquila, né, sobre isso. Falo rindo, a gente tá aqui dando altas risadas, falando de um tema super importante. Sim. Mas isso não significa que o tratamento não é difícil, né? Ele é extremamente difícil, ele é extremamente desafiador. Mas aí eu volto para aquele lugar de como é que eu encarei isso, né? Como é que eu quero encarar essa fase. Eu lembro que eu falava muito de fases de videogame, né? Quando a gente tá jogando ali um Super Mario, chefão. Aí você passa a primeira, essa fase é fácil, nem que essa fase é fácil. Aí você fica na segunda e você cai, e você volta.
e você cai, e você volta, até que você pega a manha de passar pelo chefão. Uhum. Então, são várias fases, né, do tratamento. Aí eu brinco dizendo que a meta é salvar a princesa, no caso eu sou a princesa, e eu fui salva, né, mas por mim mesma. Então, são várias fases que a gente precisa passar, até que a gente tenha essa consciência de falar, de instruir, de educar as outras mulheres, principalmente, sobre a necessidade de ter esse conhecimento. Rapaz, que foda, eu fui salva por mim mesma. É. Eu Só a passei gente- todas é. as fases e eu fui salva. Eu zerei o game. Pergunta de sua xará, Carolina Monteiro. Carol, como você vive a dupla maternidade e o que mudou na sua vida após ser mãe? É isso? É. Carol, a dupla maternidade é uma delícia. Também eu não sei como é não ser dupla maternidade, né? Na verdade, sei pela relação de meus pais, talvez. Mas Gel é uma mãezona, assim, saindo do papel de casal, né, de mulher, e vindo pro papel de duas mães. É uma parceira incrível, incrível mesmo, assim. A gente tem uma troca muito bacana, a gente tem uma direção muito igual, que é importante também, né? Um alinhamento. Um alinhamento de educação, exatamente. E é uma delícia, assim, porque a maternidade é desafiadora, todos os dias, acho que eternamente, até o fim. Independente dos formatos. Minha mãe pega várias coisas comigo até hoje. Então, eu acho que a gente fala, cara, 2 anos, né? Que a gente chama de terrible two, essa fase difícil dos 2 anos, aí eu ligo pra minha prima, que é minha comadre, eu vim cá, que dia passa lá? Então, minha filha tem 9 anos, não passou não, viu? 9 anos já é outra história. E aí... Só mudam. Só muda a fase, mas os desafios continuam. Então, a gente conversa muito, Gel estuda muito, mais do que eu até, né? Estuda muito sobre essa maternidade, sobre a criação, sobre a primeira infância. Gel trouxe muito pra gente essa importância da primeira infância, né? Dos primeiros dias ali da criança, da importância da presença da mãe, né? Enfim, da responsável por aquela criança, de estar ali no dia a dia. E eu pude aproveitar Guilherme muito intensamente, 2 anos intensos, até ele ir para a escola. E foi muito lindo viver isso, né? Hoje eu falo isso, é muito lindo ver a minha maternidade, porque é um reflexo da maternidade de minha mãe. E minha mãe, para mim, a gente fala muito, minha mãe é meu exemplo, mas minha mãe é meu exemplo não só de maternidade, é meu exemplo de mulher, assim. Eu fico dizendo a ela, todo aniversário dela, eu digo, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Porque pela pessoa que ela é, minha mãe é extremamente prestativa, extremamente acolhedora. A casa de minha mãe, esqueça, é aquela casa, hoje ela já é avó, né? É aquela casa de vó. Né? Tudo, Guilherme vai pra lá, eu quero dormir aqui, o filho hoje não pode. Ela, deixa, minha mãe não, mas ele tem aula, minha mãe. Sabe? Vó sendo vó. Então, minha meta é ser uma mãe igual minha mãe é, sabe? E isso é muito bonito eu me observar, às vezes, acordando cedo para preparar o café antes de ir pra escola. Coisas que eu acordava e a mesa já estava lá, toda pronta. Eu falei, minha mãe, você acordou que horas? E hoje eu falo para ela, né? Minha mãe, já foi, seus filhos já estão criados, você pode dormir até... eu não consigo. 6 horas da manhã, minha mãe tá na feira. Pra quê? Sabe? E às vezes eu me pego, não, tem que ir pra feira cedo, porque as melhores frutas estão lá cedo. Ai, meu Deus. E aí já, você tá igual a sua mãe. Falo, pô, que bom. Que era isso que eu queria. Um elogio. Quando alguém fala, menina, você tá a cara de sua mãe, eu digo, sério? Adoro. E minha mãe, quando corta o cabelo assim, curtinho também, aí pronto. Então, essa minha maternidade, né, essa dupla maternidade, é um desafio ainda para a sociedade, mas eu acho que a gente lida muito bem, a gente estuda bastante, é importante a gente entender o que é que a gente vai passar para o nosso filho. A naturalidade dele ter 2 mães. Como é que você vai dizer para ele que ele não tem pai? Simples, filho. Tem família que é pai e mãe. Tem família que são 2 mães. Tem família que só tem mãe. Tem família que é a avó que cuida da criança. Sim. Então, apresentar para ele as diversas formas de família. E não dizer que a família é só pai e mãe. Até porque quando você vai ver família brasileira, normalmente é só a mãe, né? Sim. Que tá ali segura. Tem pai, às vezes distante, às vezes um pai que não se conhece, né?
E na nossa dupla maternidade, são 2 mães. Gui fala, Gui, sua família é o quê? 2 mães, 2 gatos e um filho. Ele agora disse que é 2 filhos. Eu digo, nada de 2 filhos. Tá, ó, Já Gui. tá chamando o outro. Ó, Gui chamando o outro. Sim, Bota a mão no chão e bota a bunda pra cima assim. Toda Muito, vez que fez o Fael muito. faz isso, todo mundo. Tá chamando irmão. Esse irmão vai segurar aí a onda agora. Então é naturalizar essas formações, diversas formações familiares, né? E é uma delícia. Eu amo ser mãe. E eu amo essa mãe que eu estou construindo, né? Junto com a criança que vai se desenvolvendo e que vai passando de fases. Vamos falar da mãe, agora profissional também. E falar de um prêmio que você recebeu, Carolzinha, que foi o prêmio Inspiradoras. Tá. Né? Da Avon? Sim. Tá bom, isso. E como foi pra você ter esse reconhecimento desse prêmio? Rapaz, é engraçado isso, porque quando eu recebi a indicação, falei, vai dar em nada, né? Que a gente não acredita na gente, né? Meu Deus. Gente, isso é terrível. E aí eu recebi a indicação e eu fiquei muito feliz, né, por já ter sido indicada. Às vezes a gente fala assim, não, mas se eu não ganhar também Só já de ser tá indicada já tá valendo. E realmente É estava. verdade, né? Porque, gente, a Avon é uma grande marca nacional, né? E é junto com o UOL também. Então, pô, você já tá ali, sua cara, sua história. Chegaram até você. Exatamente. Chegaram pra mim. Alguém me viu e disse, opa, essa menina tá fazendo um trabalho legal. E aí, quando chegaram pra mim, eu fiquei extremamente feliz. E vamos lá. E fiz minha mobilização, né? Porque era de votação. Eu fiz, gente, tô concorrendo aqui, pã. E aí, no dia eu não pude ir pra São Paulo, porque eu já tava com 7 meses. E eu não pude, um pouco mais de 7 meses, eu não podia mais viajar, né? E aí, eu tava lá em casa, a noite da premiação. Aí, eu lá em casa, e eu lembro que foi Sabrina Parlatori que falou, né? E agora eu quero anunciar aqui a vencedora da categoria. Essa que é uma mulher incrível, que eu conheço. Aí eu, porra, Sabrina, eu falei com ela de rede social, Ela né? conhece gente como quem? E ela é maravilhosa, faz um trabalho incrível, não sei o que. Carolina Magalhães, eu. Não, nem esperava. Aí eu fiquei assim. Aí já você ganhou. Aí eu, toda sem palavras assim, aí a minha cara no telão lá, né? Eu toda sem graça. Aí ela, e aí, Carol, parabéns. Carol, gente, tá em casa porque tá grávida e não sei o quê. Tava filmando você em casa. Em casa. Delícia. E eu, assim, sem acreditar, porque eu juro que eu não esperava que seria eu, né? Porque tinha mulheres incríveis comigo, mais famosas até, falando assim, né? E aí, quando eu ganhei esse prêmio, eu fiz... Nossa, eu fiquei assim, sabe? E aí foi muito legal, porque além dessa consagração, né? Pelo trabalho que eu tenho feito, né? Dessa premiação. Esse ano, depois acho que eu ganhei em 2000 e... Eu tava grávida em 2022, né? E aí, esse ano eu fui para um congresso que acontece de câncer, né? No Brasil, o maior congresso de câncer, que é o TJCC. E tava a Mafoane Odara, que na época era, se eu não me engano, diretora lá do Instituto Avon. E aí, quando ela tava mediando uma mesa, quando terminou a mesa, eu cheguei para tirar uma foto, né? Porque Mafoane é uma mulher, uma deusa incrível. E aí eu fui tietar um pouco, fui tirar a foto, aí ela, eu te conheço. Aí eu fiz, conhece da onde? Toda sem graça, né? Você conhece da onde? Ela, seu rosto é conhecido. Eu fiz, eu ganhei o prêmio Avon. Ela, claro! É você, maravilhosa! Fiz, eu não fui porque eu tava grávida. Ela, não lembro! E aí eu falei, ela lembra de mim. Então, foi muito legal esse reconhecimento por alguém que você se inspira, né? E esse prêmio, ele foi muito importante, assim, porque uma premiação te coloca em outro patamar, não tem jeito, assim, ele chancela, né? Ele afirma que você realmente está fazendo um trabalho, que está tendo visibilidade. E foi lindo. E, assim, me deu mais forças ainda para dizer que às vezes a gente acha que nosso trabalho não está alcançando outros espaços, né? E quando você vê que ele tá, você, realmente eu tenho que continuar, porque tô chegando lá. Não sei nem onde é lá, mas tô chegando. O seu legado já é uma coisa assim, Carolzinha, consolidada para todo mundo. É um trabalho lindo que você faz. E quais são os próximos passos do Se Cuida Preta, assim? E esse é um lugar, esse sofá é um lugar para você estar também chamando pessoas para somar para o seu projeto, que você estiver precisando,
sabe, fique à vontade para falar pra gente sobre o que a gente pode esperar do Se Cuida Preta. O Se Cuida Preta, ele quer ser grandão. Ele já é Do seu grande, né? tamanho. Ele já é grande porque acho que quando a gente impacta uma, duas pessoas, impactou uma pessoa, já saiu daquele lugar ali de ser só meu, né? E, inclusive, o Se Cuida Preta é de todo mundo, assim, de todas as mulheres que quiserem somar. A gente continua como plataforma de informação, mas eu acho que essa migração para ser também um espaço de benefícios para as mulheres que estão passando pelo câncer de mama é importantíssimo. Então, quem quiser ser parceira do Se Cuida Preta, quem quiser trazer dados, né, eu sempre falo isso, né, que eu não estou falando aqui só minha experiência, né, tem pesquisa, tô há 10 anos aí, né, eu só não sou médica, mas eu estudo pra caramba. Então, trazendo dados, né, de pesquisas que a gente tem no Brasil, infelizmente a gente não tem tantas pesquisas com recorte racial, o que é uma falta tamanha, né, já que a gente é 56% da população brasileira. Então, a gente precisa ter esse cuidado também com a saúde, com a ciência. E agregando sempre parceiros, né, que queiram trazer esses benefícios para essas mulheres, né, que queiram trazer um pouco de vida para essas mulheres que estão passando pelo tratamento, que já é uma coisa muito difícil, né? Lembrando que a gente faz o tratamento, mas a gente continua vivendo, a gente continua indo para teatro, para cinema, a gente continua indo para o parque, né? A gente gosta de sentar para fofocar, para falar de diversas coisas. Então, o Se Cuida fica com esse espaço de acolhimento, mas com esse espaço de promover algo efetivo na vida dessa mulher negra que está passando pelo tratamento de câncer, né? Através de recursos mínimos. O recurso que eu tenho hoje para dar para elas é informação e afeto, que já é muito. Mas o que a gente puder proporcionar de benefícios táteis, né, digamos assim, de uma atividade física, de psicólogo, que é extremamente importante, né, fisioterapeuta, nutrição, enfim, uma gama de coisas, até autocuidado em relação à beleza, que é importante também, entendeu? Com certeza. Tudo que você acha que é válido para você enquanto mulher, vai ser válido para uma paciente que está em tratamento de câncer. Então, o que eu espero para o Se Cuida Preta e o que eu trabalho para que ele aconteça é que ele seja grandão realmente, que ele consiga abraçar mulheres de norte a sul, que a gente saia desse eixo de Rio-São Paulo, né, que a gente olhe para as mulheres do Nordeste, que estão ali no dia a dia, naquela batalha de sobreviver, principalmente mulheres negras, né, que a gente sobrevive todos os dias, apesar do racismo estrutural, apesar do racismo na saúde ali, e que a gente consiga, no final de tudo, essa equidade racial na saúde, a gente consiga mulheres mais informadas, que a gente consiga acesso a diagnóstico precoce, né, e que a gente consiga um tratamento humanizado para essas mulheres e que elas tenham consciência de que elas são donas dos corpos, dos próprios corpos, e que depende delas, de um sistema, mas que depende delas também conseguirem dar atenção a elas, né, cuidarem de si e não só dos outros. Que lindo. Que linda, Carolzinha. A gente tem um quadro que encerra o nosso programa e a gente vai fazer ele com você aqui agora. Valendo! Carol Magalhães, que voz é seu guia? A minha voz, sabe? A minha voz é meu guia. Porque às vezes a gente coloca a nossa vida, o nosso ser, as nossas intenções no outro, né? Sim. Quem me guia é X pessoa, quem me guia é outra. Não, eu me guio. Eu sou responsável por mim, pelos meus atos e pelas consequências desses atos, né? Então, eu sou meu próprio guia, minha cabeça é meu guia, né? E, claro, sendo influenciada por pessoas maravilhosas que estão aqui ao meu redor e que estão no meu dia a dia, que às vezes nem sabem que me inspiram, mas que me inspiram tanto em detalhes, né, do seu viver. Então, que eu possa continuar tendo essa consciência de que eu sou meu guia e que essas pessoas sumam comigo e que eu possa somar também com elas, para que a gente crie uma rede de cuidado, né, que a gente possa
segurar nas mãos e seguir em frente. Com certeza. Que voz feminina é o seu guia? No caso, se você quiser citar alguma inspiração, já que a sua voz é a sua guia mesmo. Uma voz feminina que é meu guia é minha mãe, sem dúvidas. Assim, eu citaria diversas mulheres, mas a voz de minha mãe tá o tempo todo aqui, assim. Eu fico falando, o que minha mãe ia dizer nessa hora, né? E minha mãe, durante o tratamento, ela dizia uma coisa muito simples, que é, vai passar, né? Hoje vai passar, amanhã vai passar. Cada dia, né, com sua agonia. Não tem esse ditado? Cada dia com sua agonia. E ela dizia isso, calma, minha filha, vai passar. E minha mãe foi muito forte. Minha mãe é uma mulher muito forte, né? Minha mãe, inclusive, precisa chorar mais, porque minha mãe é aquela mulher que segura ali o tempo todo. E às vezes a gente precisa extravasar. Então minha mãe é meu guia, minha mãe é quem me faz pensar no que ela faria, né? Como ela faria, por que ela faria dessa forma, já que ela é minha inspiração de ser humano mesmo, sabe? Não só de maternidade, é a inspiração de ser humano mesmo, de acolhimento, de seguir em frente, apesar de tudo. Minha mãe passou por muitas coisas, minha mãe cuidou e cuida de muitas pessoas, né? Todas as pessoas da minha família que estão com micro problemas ou macro problemas, minha mãe é a pessoa de referência, sabe? Isso é muito louco pensar. Minha casa sempre ficou muito cheia de pessoas, porque elas sabiam que ali elas iam encontrar, além de medicamento, elas iam encontrar afeto. Uhum. Então, a minha voz feminina que me guia, sem dúvidas nenhuma, é minha mãe. O que pode calar a sua voz? Ai, é difícil, viu? Porque muitas coisas tentam calar minha voz. Muitas coisas tentam, e eu trago o racismo principalmente o tempo todo. Ele chega a calar a minha voz, talvez por alguns minutos, mas... Rapaz, eu não sei o que é que pode calar minha voz, não. Ele só dá uma abafadinha e solta. Ele fala assim, epa, eu fiz, epa! Mas é difícil, né? Assim, o racismo, ele o tempo todo, ele tenta calar a voz da mulher, preta principalmente, né? Ele, o tempo todo. E às vezes a gente realmente se cala, mas... É buscando forças internas a gente pra respira voltar. e volta e toma conta da voz de novo, porque enquanto existir, a gente não pode se calar, sabe? Enquanto for preciso, a gente vai falar sobre isso. Até que não seja mais preciso. Espero que breve. Carol está encantada. Eu tô encantada com a sua grandeza, porque você Ela é fantástica. Eu Gente, te ó, disse. deixa eu falar uma coisa. Isso é muito legal, porque, assim, como eu falei, a gente não tem noção do que a gente é, né? A gente não acredita que a gente é tudo isso. E a gente é muita coisa, né? Como você falou, aqui todo mundo faz muito. A gente não tá aqui só sentada conversando. Quando o Ju sair daqui, ela vai fazer outra coisa, ela vai fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa. E a mulher, ela tem essa versatilidade de fazer muitas coisas, né? A gente nunca faz uma coisa só. Acho que a gente nem quer, né? Todo mundo fala, por que você só não faz isso? Eu falei, não, porque a gente pode fazer outras coisas. Me cabe aqui, me cabe você fazer isso, eu gosto de fazer isso, porque eu escolhi uma coisa Então, é muito legal estar nesse lugar e receber elogios, né, de mulheres incríveis e que fortalecem outras mulheres e me coloca nesse lugar de que você é isso tudo mesmo, sabe? E eu vou sair daqui hoje, eu sou isso tudo mesmo. Vou gravar uma história ali, eu sou isso tudo mesmo. Meu amor, então, muito obrigada. Muito obrigada a você por sentar no nosso sofá, dividir abertamente a sua vida, suas vivências, sua história, o seu projeto, os seus sonhos com a gente, inspirando ainda mais pessoas. Quem quiser seguir Carolzinha nas redes sociais, como é, Carolzinha? Rol Magalhães e Projeto Se Cuida Preta. Sigam, então, gente. sigam, acompanhem, encaminhem esse vídeo para todas as mulheres. Não tem assim, vou pensar uma pessoa pra mandar. Não, envia para todas as mulheres, todo mundo precisa eu quero fechar minha fala com, você falou isso de encaminhar para todas as mulheres, com um ponto muito importante, que infelizmente 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, 1 a cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Então, quando você pensa aqui, a gente está numa sala com uma quantidade legal de mulheres,
Sim. É um pouco aterrorizante, mas é um fato real. Então, o máximo realmente que você puder compartilhar a mensagem do autocuidado, do autoconhecimento para outras mulheres, você já vai fazer uma diferença muito grande na sociedade. Você pode estar salvando uma vida, né? Exatamente. Porque essas informações são super relevantes para qualquer pessoa. Importantíssimas. Não esquece de comentar o que você mais gostou, curtir, tocar o sininho. Elogiar ela, porque ela vai olhar, entendeu? Com certeza. Ela vai ver que ela é tudo isso mesmo. E aí eu quero isso. É ela saindo daqui também muito feliz e feliz com o retorno de vocês, que para o trabalho dela ainda mais é muito importante. Obrigada, cara. E vocês, beijo e até o próximo episódio.